Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sofrer Abuso. Eu sou Carla Albuquerque e tem hoje aqui comigo a Carla Jara, que é da Associação Fala Mulher. Seja muito bem-vinda, Carla, minha xará. Ela vai trazer informação para a gente aqui que é muito importante e muito relevante. Informação que muitas mulheres vêm nos perguntando, né? Principalmente essas mulheres que sofrem violência doméstica, violência sexual. O que acontece, né? Como é que elas pedem ajuda? Existe a casa-abrigo? Enfim, como é que elas conseguem ajuda jurídica, psicológica? E a gente descobriu essa associação que é fantástica e maravilhosa, que vem acolhendo essas mulheres. Não é isso, Carla? Sim, obrigada, Carla. Um prazer estar aqui, falar um pouquinho sobre a Fala Mulher, contar um pouquinho da história, como tudo começou e o que a gente vem trabalhando aí para enfrentar a violência doméstica em todo o Brasil e fora do país também. Olha que importante isso, fora do país também. Mas conta, como é que nasceu a Associação Fala Mulher? A Fala Mulher, ela foi fundada em 2004 pela canadense Suzane Marier e que ela veio para o Brasil através, né, de obras religiosas, fazer trabalhos voluntários na década de 90. E a princípio no Jardim Maria Ângela, aonde, né, uma região que continua desde aquela época muito vulnerável, né, em questão social. E ela foi vendo a questão da violência, né, principalmente na questão da violência à mulher, à criança. Voltou para o Canadá, se desligou e voltou para o Brasil e através de agregar grupos de mulheres que abraçaram ali a ideia junto com ela, formou-se a Fala Mulher. Nós tivemos, nesse período também, né, com esse trabalho, também um serviço no Jardim, na Liberdade, na verdade, onde a Fala Mulher realizava atendimento ali com as mulheres profissionais de sexo, trazendo essas mulheres para atendimento, para falar da questão da violência, das questões das vulnerabilidades, e foi agregando, em 2004, né, foi fundada como uma organização sem fins lucrativos. E desde então a gente, né, realiza aí trabalhos principalmente em São Paulo, na cidade de São Paulo, e hoje nós temos 8 projetos em funcionamento, 8 unidades que funcionam. Que maravilha, 8 unidades, gente, isso é muito legal. E olha como a gente precisa divulgar. Eu trabalho nessa área há muito tempo e eu desconhecia essa informação. Então é trabalho, né, nosso, da imprensa, de divulgar, porque nós temos aqui, né, muitos casos de mulheres que sofrem violência doméstica. A gente sabe que essas mulheres, elas entram num módulo muito difícil, muito triste, porque é sempre aquela pergunta, né? Aquela difícil pergunta: o que eu faço? Eu não tenho para onde ir. O meu agressor, que na grande maioria das vezes é o seu marido, não vai sair de casa. A dificuldade de conseguir a medida protetiva, graças a Deus a lei mudou, né? Agora isso foi facilitado, inclusive para poder acolher essa mulher que é vítima de violência, mas elas não sabem nem para onde ir, como conseguir um trabalho. Muitas, nós entendemos, que vivem numa situação de uma perversidade, elas são dependentes financeiramente dos seus agressores. Então não conseguem sair de casa, elas não têm dinheiro, a família acabou se distanciando, porque o próprio agressor também distancia essas mulheres da família. Então elas vivem naquele círculo muito ruim, né? Um círculo vicioso. E a ideia é ajudar a tirar essas mulheres desse círculo e trazê-las para um círculo virtuoso, né? Que é trazer de volta a dignidade dessa mulher, né? Porque a gente sabe que um agressor, a primeira coisa que ele faz é acabar com a dignidade da mulher, né? Isso é muito triste. Mas conta quais são esses 8 serviços, é isso? Isso. Conto sim. Nós temos 3, o escopo da Fala Mulher, o principal trabalho é o enfrentamento à violência doméstica, né? Como missão nós temos garantir, né, a defesa dos direitos humanos através de ações socioassistenciais. Nesse decorrer, né, de 19 anos de história da Fala Mulher, nós temos 3 núcleos de proteção jurídica e apoio social e psicológico, que não atendemos a questão da violência à mulher, mas a gente atende todas as violações de direitos. São serviços que têm profissionais com formação em serviço social, psicologia, direito,
e que faz um acompanhamento de situações, né, de indivíduos que têm uma violação de direitos, idosos, crianças que sofrem violência, pessoas em situação de rua. Nós temos daí os Centros de Defesa e Convivência da Mulher, que são, os centros, eles são para as situações de mulheres vítimas de violência doméstica. É um serviço de segunda a sexta-feira, que atende as mulheres para fortalecimento, para orientação. Tem também, né, profissionais especializados, assistente social, psicólogo, advogado e uma educadora que realiza a parte da convivência. Então, o diferencial desses serviços, né, que a gente tem parceria com o Poder Público do município de São Paulo, é trazer essa mulher até a unidade, né? Ela pode vir caminhada pelo hospital, pelo OBS ou pela porta, né, pela demanda espontânea, pesquisou e achou. E ela vai ter, além desse atendimento, né, que vai orientar uma questão jurídica, as medidas protetivas, que vai, né, fazer uma orientação psicológica, encaminhar com o serviço social para as questões de vulnerabilidade, ele também vai fortalecer ela ter essa convivência com outras mulheres, aprender a questão da geração de renda. A gente tem oficinas, né, que a gente realiza através de parcerias, de artesanato, onde ela vai estar ali convivendo com a gente. E você falou uma questão muito, assim, importante. Muitas mulheres, elas ficam nesse ciclo da violência e por muito tempo. E é importante esse trabalho que a gente realiza, porque às vezes não é que ela entenda que ela está no ciclo, mas aquela violência está tão grande, ela está tão fragilizada, que ela não vê saída. Né? Então, esses serviços, né, os CDCMs, que a gente chama, que são os Centros de Defesa e Convivência, ele vai fortalecer. Para participar, essa mulher, ela precisa não estar com o agressor? Não, ela pode estar, porque ali ela vai estar próximo da gente, vincular, e a gente vai trabalhar essas questões também dentro dos grupos, dentro dos atendimentos, para ela se fortalecer. E aí nós temos 2 casas-abrigos, que são geridas pela Fala Mulher, que são para as mulheres em situação de risco iminente de morte. São casas 24 horas, são para situações onde, né, os encaminhamentos são feitos através de pontos, né, porque a gente tem um fluxo para não perder o sigilo da casa, e que essas mulheres são encaminhadas e elas podem permanecer de 6 meses de 6 a 1 ano. E nesse trabalho do abrigo, eu costumo dizer que é uma corrida contra o tempo, né, porque ela vai sair daquele território que ela mora, tem todo o seu pertencimento, por mais que ela sofria violência, ela tinha ali o seu lugar, né, as pessoas. Ela vai ficar, né, em uma casa com outras regras, com outras famílias, sendo ali acompanhada por educadores 24 horas, né, por uma equipe 24 horas, aonde a gente vai realizar um fortalecimento com essa mulher, né, e a corrida contra o tempo principal é a questão da empregabilidade. Muitas mulheres que estão dentro de um ciclo da violência por muito tempo, elas estão fora do mercado de trabalho há muito tempo. Acho que 2 pontos da questão da violência a questão psicológica, que ela traz, que é muito forte e que não é palpável, então não se dá a atenção que deveria se dar, porque a violência psicológica, para a gente que trabalha com isso, é a pior das violências, porque você tira tudo de você. E a questão financeira, para não ter a questão, né, da dependência financeira. A vulnerabilidade financeira. Então, a gente tem um trabalho muito focado na questão de cursos profissionalizantes, inserção no mercado de trabalho, essas parcerias que a gente tem, né, com empresas, com apoiadores, para que essas mulheres, né, voltem ao mercado de trabalho, para elas terem a emancipação. E também nós temos um canal chamado SOS Fala Mulher, que no período da pandemia, né, nós implantamos ele através, né, de uma parceria com uma empresa de tecnologia, MyHelper, para que a gente pudesse chegar além, né, não somente as mulheres que estavam ali, que conheciam os nossos serviços, que a rede de atendimento conhecia, mas que nós pudéssemos levar, né, esses 19 anos de conhecimento, de enfrentamento à violência para pessoas de fora. Então, através do nosso site, www.falamulher.org.br, qualquer mulher do Brasil e fora do país, falo isso porque nós atendemos também mulheres, pessoas de fora,
pode receber atendimento, né? Hoje nós temos atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 às 6. Nosso intuito, né, e estamos trabalhando para isso, é atender também, né, 24 horas, porque a gente sabe que a violência ela não tem hora, né? Ela não é comercial, de segunda a sexta. Mas, a princípio, nós estamos com esses horários e com profissionais que fazem o atendimento. Então, como que é esse atendimento? É a escuta de entender, de dar orientação. Muitas mulheres não sabem, ficam nesse ciclo também porque não têm o conhecimento de organizações que trabalham em questão do combate à violência, se sentem inseguras de falar sobre a violência para alguém, vergonha, né, muitas vezes ocorre e não sabe para onde, né, correr ali no pedido de ajuda. Então, nós montamos esse canal, ela vai entrar, vai ser atendida, não fica gravado, até mesmo pela segurança do outro lado, da onde ela está, né, para não ter o risco do agressor verificar o celular, né, o computador por onde ela acessar. E ela vai ter esse acompanhamento. Se for uma situação que a gente se sente seguro também por parte dela, que ela não corra risco, ela vai ser acompanhada também pelo nosso canal de WhatsApp, desse canal, onde, né, a gente vai, né, perguntar, verificar como que ela está, se ela foi. Uma das questões, né, de mais dúvidas é a questão jurídica, né, das medidas protetivas. Então, a gente faz esse acompanhamento. E aí me perguntam sempre, mas Carla, né, você está falando de uma ONG que ela é em São Paulo, e como que se a mulher está lá no Pará, como que vocês vão socorrer? Nós temos um mapeamento, né, de locais onde a gente vai indicar, né, vai entrar em contato se for necessário, para que essa mulher seja protegida, né, e saia desse ciclo da violência, para não chegar a uma situação de um risco iminente de morte, de um acolhimento em casa-abrigo, que esse é um dos últimos recursos para... É muito importante isso que você está falando, né? Eu acho que, assim, vamos focar aqui agora um minutinho na questão da casa-abrigo, que é uma demanda, né, que a gente escuta, porque nós atendemos também muitas mulheres que sofrem violência, ou pessoas que têm conhecimento de outras que estão em risco, né? Eminente, eu digo sempre que quando a gente até traz, né, uma pessoa para cá, uma mulher para o quadro Eu Sofri, né, abuso, é porque graças a Deus ela está viva. Porque quando ela vai para investigação criminal é porque ela já morreu. Aí a gente está falando de um feminicídio, né, na grande maioria das vezes de uma morte bastante brutal, perversa. É muito triste, Carla. E essa questão da casa-abrigo, eu queria entender melhor. Hoje, ela está só aqui na cidade de São Paulo, é isso, correto? O que a Fala Mulher faz a gestão, nós temos duas, né? Uma em parceria com o município de São Paulo, com a Prefeitura de São Paulo, que fica, né, em São Paulo, e uma na região oeste metropolitana, que é uma parceria que nós temos com o consórcio Cioeste, que atende, né, municípios que se juntaram, né, e implantaram aí uma casa-abrigo, onde hoje a Fala Mulher faz a gestão dessas casas. Existem outras casas-abrigos, né, sigilosas, em São Paulo, geridas por outras organizações e também em outros estados, mas não são muitas. Mas vocês estão em contatos? Nós temos o contato. Com essas outras? Então, de repente, por exemplo, vocês têm conhecimento que tem uma casa-abrigo no Rio de Janeiro, vocês sabem que tem uma vítima, vocês encaminham essa vítima para lá? O fluxo nunca é direto para a casa, né? A gente tem um fluxo de rede, né, que a gente chama de rede de proteção. Então, a gente sabe os locais onde é essa casa. Às vezes também a gente tem esse contato da casa. O que ocorre, por exemplo, que se tem vou falar de uma situação, às vezes existem situações de mulheres, por exemplo, que são de São Paulo, mas que estão tão em risco que nem em São Paulo elas podem ficar. Então, a gente faz esse contato para poder realizar, né, a ida dela. Ou às vezes é somente a ida, ou o que a gente chama dentro das políticas públicas de permutas, que né, aí tem uma situação lá que também está em risco lá, a gente, né, a família vem para cá e a mulher vai para lá.
Algumas situações, por exemplo, que ocorrem também nas questões de casas-abrigos, que é importante trazer, é que a gente sempre preza pela questão do sigilo. Sim. E então a equipe, ela é muito especializada no sentido de verificar, né? A mulher, ela não vai para uma casa-abrigo onde ela fica presa, né? A gente trabalha também a questão da autonomia, porque a violência, ela tira a autonomia. Você tem que devolver, né, isso para ela, Então, não é a nossa questão fazer por ela, mas dar também essa autonomia com esse suporte, com esse apoio da equipe. E algumas vezes acontece, né, de a gente observar ou ter alguma situação específica que ela está em risco ali naquele território. Então, a gente faz o contato com outras casas para poder fazer, né, essa permuta que a gente chama, essa transferência, para sempre prezar, né, pela proteção da mulher que está ali, daquela situação, e também para as outras mulheres que estão na casa e todos os, né, funcionários. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Quando você fala da associação, quem que ajuda e dá suporte para vocês? Essa é uma ajuda governamental? São pessoas da iniciativa privada? São pessoas físicas? Como é que é essa ajuda? Digamos que uma pessoa queira ajudar. Nós temos apoio do poder público, né, para o andamento, né, a continuidade da questão do trabalho, da Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria da ESMADES, e também nós temos o consórcio, né, uma casa-abrigo, que é pelo consórcio Cioeste, que são para 7 serviços. O nosso canal, o SOS, que é o nosso canal remoto, ele é nosso, né, nossa sede administrativa, é um departamento da nossa sede administrativa, que nós, enquanto Fala Mulher, montamos, né, e através de parcerias, de doações, que a gente mantém esse canal para atender as mulheres. Ele não é conveniado com nenhuma situação, com nenhum poder, com nenhuma rede, é através de doações físicas e jurídicas. Nós temos empresas que são apoiadoras da nossa causa, da Fala Mulher. Estamos sempre na luta como uma organização sem fins lucrativos, buscando mais empresas, e também recebemos doações de pessoas físicas, que podem doar através do nosso site, né? Tem lá várias opções no nosso site, ou diretamente através de Pix. Isso é muito importante que você está explicando aqui para a gente, porque muitas pessoas também querem doar, né? Muitas pessoas também querem ajudar, às vezes até de forma silenciosa, de forma anônima. E aí até para entender que vocês têm um canal que as pessoas ou empresas podem fazer essas doações. Aí deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando a gente fala dessas casas-abrigos, elas precisam de muitas coisas. Sim. Precisam de alimentos, precisam de roupa de cama, precisam de mobília, correto? Então, digamos que empresas também queiram ser doadoras, né, de alimentos, mobílias. Essas empresas podem fazer a doação para as casas-abrigos? Pode também. A gente faz né, o contato para poder entender, até mesmo porque a gente é muito transparente em relação às parcerias que a gente realiza. Se a gente tem uma situação que naquele momento já foi preenchida por outro, a gente não vai receber para não ser utilizado, né? A gente quer que seja utilizado. Então, esse primeiro contato, né, para a gente poder verificar, e aí a gente faz a parceria, eu quero para isso, né? Aí a gente faz, né, toda a situação, todo o termo, e a pessoa pode colaborar e é sempre muito bem-vinda, a gente sempre está precisando. Não, isso é muito importante, né? Até porque, assim, nós temos grandes empresas, né? Então, e quando a gente fala, inclusive, né, da questão do ESG, né, que agora, vamos tirar a palavra moda, que eu acho meio ridículo, né, mas acho que de importância, né, que essas empresas também estejam apoiando essas causas, né? Não só ajudando na recolocação dessas mulheres no mercado de trabalho, né? Ajudando para que elas possam, né, voltar ao mercado de trabalho. A gente sabe que muitas mulheres têm aí capacidade empreendedora também, elas só precisam talvez de um guia, né? Como conseguir montar aquele seu pequeno empreendimento, porque elas são multiplicadoras. Então, isso tudo é muito interessante. Quando você também traz a pessoa jurídica, as empresas, para que ajudem, né? E aí a gente sabe que tem grandes empresas que podem realmente ajudar aí com
alimentos, enfim, eletrodomésticos, né? Enfim, cama, sofá, porque tudo é necessário, né? Quando você está explicando aqui, é importante que as pessoas saibam, é uma casa-abrigo, ela não vem montada, ela precisa começar, né? É o que você falou, muitas vezes você tem uma ajuda ali do poder público, mas é uma ajuda para manter aquela casa, no sentido pagar o aluguel, pagar a conta de luz, pagar a conta de telefone, pagar as pessoas que de repente vão ajudar ali, né, no próprio trabalho, na manutenção da casa, mas a casa precisa de muita coisa. Vocês abrigam a mulheres e crianças. Então, a gente está falando de crianças pequenas também, que tem toda uma necessidade especial, né? E é importante que as empresas passem a colaborar e passem a ajudar, principalmente as associações que são sérias. Mas aí, Carla, eu vou te fazer uma outra pergunta. O que a gente precisa fazer para aumentar o número de casas-abrigos? Porque são muitas mulheres em situação de violência extrema no nosso país. O nosso país tem dimensão continental. O que a gente precisa fazer? Quando a gente, né, movimenta, né, faz esse movimento, eu gosto de dizer assim, Carla, que a violência, ela não tem data, né? Não é no mês de março, que é o mês da mulher, não é o mês de agosto, né, que tem a questão que é muito considerado, né, que é a Lei Maria da Penha. Então, existe um movimento maior, a gente vê esse movimento. A violência, ela acontece todos os meses do ano, todos os dias, né? E a gente precisa se mobilizar em todos esses momentos, né? A sociedade, no geral, de provocar mesmo, né? Que existam mais políticas públicas para as mulheres, que as políticas públicas elas sejam efetivas, né? Que não adianta, né, ser implantado e não sair, né, daquilo, mas que ela seja efetivada para combater, né, a violência. O ideal seria que não existisse, né, a causa da fala mulher não fosse o enfrentamento, mas infelizmente os números eles só crescem, né? Pegando os dados, né, do Fórum de Segurança Pública de 2022, a gente vê que de 2016 a 2021, né, só vem aumentando os casos de feminicídios. Sim, né? É verdade. A gente falar que essas mulheres, talvez se elas tivessem o conhecimento sobre organizações, né, como a Fala Mulher, que atua no enfrentamento, que elas podem ter o apoio, que elas tivessem o conhecimento, né, de aonde buscar essa ajuda, elas não estariam dentro da estatística, né. Eu fui coordenadora, né, de uma das casas-abrigos por 4 anos e meio, e eu gostava muito de quando uma mulher chegava, uma família chegava, de perguntar, né, como você ficou sabendo, né? E muitas dessas mulheres, né, já estavam num ciclo há muito tempo e não tinham conhecimento. E a gente vê que existe um movimento, assim, né, dos anos que eu fiquei, né, e você pegava os dados, né, do primeiro ano, do segundo ano, que havia um aumento muito grande de acolhimento de mulheres em março e em agosto. Que são os meses de campanhas, né? E aí eu perguntava, né? É que eu vi na televisão, né? Eu vi em reportagem que existia esse apoio e fui buscar, né? Então é muito importante estar aqui, é muito importante, a gente gosta muito, né? E assim, super aceitei, né, o convite, porque a Fala Mulher e eu também, né, acredito muito que o acesso à informação leva as pessoas a se mobilizarem para a gente ter mais, né, serviços como casas-abrigos, como centros de defesa e convivência da mulher, e também leva as pessoas a conhecerem. Às vezes não é você que sofre violência, mas você viu aquela reportagem, acessou, teve aquela informação e tem alguém que do seu contato, da sua rede que sofre violência, que você vai poder, olha, tem tal lugar para você buscar ajuda. Isso faz um movimento onde a gente consegue atingir as pessoas e combater, né, a violência. Não, isso é importantíssimo, Carla. A gente outro dia trouxe aqui uma associação que era... Eu adorei ela, né? Ela é a Caçadora de Golpistas. Elas vão atrás de golpistas que dão golpes em mulheres, né? Principalmente mulheres mais vulneráveis, mais velhas, que acabam acreditando no golpe, né? Que estão namorando Johnny Depp ou Keanu Reeves, sabe essas coisas, né? Absurdas, e passam, né, seu dinheiro, acabam, né, destruindo as suas finanças, porque acreditam que estão namorando de fato
esses estelionatários virtuais aí. Então é importante, porque quando você mostra, né, essa associação e as pessoas conhecem, sabem, olha, lá tem informação, então se você achar que, né, que isso possa ser, né, uma fraude, entre em contato com elas, que elas vão te ajudar, inclusive, a verificar se essa pessoa é verdadeira ou não. Um golpe muito usado, inclusive eles usam, né, imagens de ex-mariners ou de mariners nos Estados Unidos, então as mulheres acabam achando que elas estão se relacionando, né, com pessoas do exército americano. É uma loucura completa, é o que esses estelionatários fazem com essas mulheres que são extremamente vulneráveis, né? Mas aqui é um outro tipo de vulnerabilidade. E aí a minha pergunta para você agora, Carla, essas mulheres que passaram pela casa, porque a casa já existe há algum tempo, vocês criaram ali uma rede de apoio, porque essa mulher que conseguiu se restabelecer, ela é um ativo muito importante para ajudar aquela outra que está nessa situação de risco. Como que vocês fazem isso? A gente realiza um trabalho com essas mulheres do empoderamento mesmo, do pertencimento delas, né? Então, a todo momento que elas estão ali com a gente, porque é uma casa, é uma rotina, né? É uma estrutura de uma casa. Então, a todo momento a gente sempre está falando, né? Olha, você vai levar essa informação, né? Vai propagar, né? Sobre esse conhecimento, sobre o seu fortalecimento. E a gente tem, quando a mulher ela se desliga, a gente tem, né, como praxe do serviço fazer o desligamento dela, mas também encaminhar ela para as redes do território que ela vai se fixar, né, no seu endereço, para que ela continue sendo acompanhada. E não tem como, ela fica com a gente, né, por um período, então se gera um vínculo. Então essas mulheres, elas dão notícias, né? Olha, eu consegui isso, olha, agora eu estou em outro emprego, consegui, né, mudar, ter um emprego com uma promoção, ou ter um emprego com salário maior, meus filhos estão bem, então a gente acaba tendo esse contato, né, com elas. E isso para nós é muito gratificante, né? Você saber que você ali recebeu essa mulher tão fragilizada, né? E você consegue, a gente que trabalha com, né, principalmente no abrigo, a gente consegue ver a evolução no dia a dia, né? Do semblante, do cuidado, né, do autocuidado, né, que elas começam a olhar mais para si. As mães que têm os filhos, né, ou crianças ou adolescentes, esse olhar, né, também aos filhos que começa ali, né, reflorescer. Não é que ela não tinha, né, é que a violência ela vai te deixando lá embaixo. Você não tem condições de olhar para ninguém, nem para você. Então você consegue ter esses passos, né? Então é muito, para nós assim, é muito importante e hoje eu não estou há mais ou menos, né, 8 meses, 9 meses, né, e muitas vezes ainda a equipe de lá, né, algumas pessoas me mandam, né, olha, né, tem aquela que saiu e tal, a gente encontrou, mandou um abraço, então assim, você vê que a pessoa está bem, né, então eu acho que esse é o diferencial, né. Uma das coisas que a gente trabalha muito na questão, né, que é um legado da Suzane, né, é a questão da importância do acolhimento, da escuta humanizada, né. Não adianta você ter o serviço, mas você se pertencer àquele serviço. Eu acho que abraçar a causa, né, para você trabalhar nela, no sentido de você ter a empatia, de você ter essa escuta, né, no momento que tem que escutar, no momento que tem que orientar, e não lhe caber julgamentos, né, porque cada situação é uma situação e nenhuma mulher que entra é igual a outra mulher. Não cabe julgamento, as mulheres ali são vítimas, né, e quando você começa a julgar a vítima, isso é muito injusto. Você está cometendo uma violência também. Exatamente. E aí, Carla, me conta uma coisa, porque assim, a gente está falando da mulher, né? Vocês fizeram algum trabalho para traçar o perfil do agressor? Porque isso é uma coisa que nós entendemos aqui, principalmente no canal, que é muito importante. Inclusive, isso é um alerta, né? Porque como é esse agressor, né? Como é que é o perfil desse agressor? Até porque quando a gente explica isso também, as mulheres que estão dentro daquela situação, que não se enxergam ainda, né, como vítimas, elas falam, opa, eu estou vivendo uma situação muito semelhante.
essa pessoa que está junto aqui de mim, ela tem essas características. Será que eu estou caindo numa arapuca aqui da vida? Entende o que eu estou querendo dizer? Vocês fazem esse trabalho também para que as mulheres consigam entender o perfil do agressor, porque nós entendemos que eles têm algumas semelhanças. As pessoas, né, a gente tem aquela coisa de mentalizar, né, um monstro. O agressor, ele não é um monstro, né, ele é aquele cara sedutor, né, aquele cara bonzinho. Muitas falas, né, que a gente escuta das mulheres que a gente tem, mas ele é um bom pai, para mim ele não é um bom marido, né? Isso não quer dizer que ele não é agressor, né? E que ela tem que suportar essa questão. Então, não é aquele cara violento a todo momento, né? É aquele cara sociável, né? É aquele cara que está ali na rede de amigos, que tem um contato, que gosta da tua mãe, né? Gosta da sogra, mas que a hora que você fecha, né, as portas, né, ele te agride, ele te ofende. Nós temos, né, um objetivo na Fala Mulher, que é também trabalhar com agressores, né, porque é uma violência contínua, né, a mulher, ela vai, tem os equipamentos, né, de atendimento à mulher, mas esse agressor, ele vai estar com outra mulher e essa mulher vai ser vítima de violência, né? Então, a gente também tem aí um dos objetivos da Fala Mulher no futuro é também fazer grupos, né, com homens para que a gente possa aí fazer um trabalho de conscientização, de reflexão sobre essa questão da violência. Existe também uma questão que a gente chama da questão do ciclo da violência, que é importante colocar, que entra nessa questão do perfil do agressor, porque é uma coisa tão manipulada, né? O perfil do ciclo da violência que a gente chama, existe a fase 1, que é aquela fase de um relacionamento tóxico, que a gente já tem que ter os sinais, né, de alerta, que é uma questão de uma comparação, né, de uma brincadeira meia torta, né, meia grossa, de uma comparação dentro de casa, de uma humilhação, de uma briga de bate-boca. Comportamentos inadequados. Comportamentos inadequados que algumas, né, pessoas acham que ele está num dia ruim, né, mas a gente tem que... É um comportamento inadequado. A gente tem que ter esse sinal, esse style. Por quê? Porque vai passando esse ciclo, né, dessa fase 1 que a gente chama, né, que vem muito a questão da violência psicológica, a violência moral. E se a gente não fala, opa, né, esse relacionamento é melhor eu parar por aqui, porque não tá legal, né? Vai para a fase 2, que a gente chama do ciclo da violência, que entra, né, a questão da violência física, que pode aí ocorrer uma questão de feminicídio, né? E existe uma questão do ciclo. Por que a gente chama ciclo? Porque nessa fase, quando a gente fala da questão da violência, né, no agressor, quando você está dentro da tua casa, que você faz uma brincadeira com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua companheira, né, ou no churrasco faz uma piadinha que todo homem ali no grupo de amigos ri, isso não é palpável, né? Então, isso vai acumulando. Quando a gente chega na fase 2, que é a questão da violência física, isso traz marcas, né? Isso é uma coisa mais visível. E aí ocorre alguns sinais, né? Algum vizinho escuta, né? O andar de cima, o andar de baixo, do lado, né? Porque aí joga as coisas, né? Tem a agressão, né? O barulho. A família, né? Visualiza se tem alguma questão. Se a mulher trabalha no trabalho, né? A violência psicológica, ela não vai ser vista, né? Porque muitas vezes a mulher sofre ali calada, mas a violência física, né, ela é aparente. E aí gera um arrependimento por essa manipulação, por esse jeito sedutor, pelos filhos, né? Eu vou melhorar, né? Porque aí ele também não é uma pessoa que ele perde a cabeça do nada, é um ciclo que vai e que volta, né? E aí gera a fase que a gente chama do ciclo da violência de lua de mel, né? Mas que dura muito pouco. Porque depois começa de novo a questão dos xingamentos, né, das implicâncias, de colocar você, né, a mulher lá embaixo. Vai se normalizando. Então, eu acho que um perfil assim que a gente vê, né, que é muito similar é essa questão da sedução, né, essa questão de que a gente precisa tirar da cabeça de que o agressor ele é agressivo com todo mundo, né, um homem agressivo com uma mulher que é capaz de
cometer um feminicídio, ele é um homem qualquer, que anda, né, não, isso é uma em todos os lugares. Muito importante, né? Nós aqui trabalhamos com um psicólogo forense, que é o Dr. Christian, e ele fala a seguinte frase, né? Nós todos cometemos um erro muito grande quando a gente coloca o agressor como monstro. Porque quando você coloca ele como monstro, você tira ele da figura humana. Então, como se ele não fosse humano. Sim. E o agressor, ele é humano. Ele é humano. Quando você coloca ele como monstro, parece que ele tem que ter uma figura, né, quase que mitológica, feia, né? Sim. E na grande maioria das vezes ele é bonito, não é? Ele está bem vestido, ele é cheiroso, ele é o que você falou, ele é extremamente sedutor. Ele compra tudo dentro de casa, né? Porque ele vai suprir. Né? Exatamente. Então, quando a gente precisa trazer de volta, né, essa questão da humanidade, né? O agressor, ele é um ser humano. E a gente precisa entender o que faz ou o que fez ele se tornar um agressor, né? Eu sempre digo que um agressor teve pai e mãe ali também, né? Algumas mulheres ficam até um pouco chateadas, mas eu falo, gente, a gente precisa entender qual é o nosso comportamento quando criamos, né? E educamos homens. Sim. Porque e são pequenas coisas, né, que a gente precisa parar para reparar. Outro dia, numa conversa, eu vi uma mãe que dizia o seguinte: olha, menina, vai lá e arruma o seu quarto. Eu vou arrumar o quarto do seu irmão. Opa! Gente, né? Ou você arruma o quarto dos dois, porque você é uma mãe super legal, quer fazer isso, ou cada um vai arrumar o seu quarto. Porque é uma bobagem, é muito bobo isso. Mas a gente já está ali dizendo o seguinte, não, o rapaz não precisa fazer nada dentro de casa. Gente, o serviço doméstico é da família, né? É das pessoas que abrigam dentro daquela casa, né? Aquelas que moram juntas ali, né? Então, quando a gente começa a separar, a dizer que isso é de mulher, isso é de homem, a gente está cometendo um grande erro. E, lógico, aí a gente vai encontrar mulheres mais lá na frente que são muito misóginas, né? As pessoas acham que isso não existe. Existe, infelizmente existe. Eu digo que o maior inimigo da mulher é a própria mulher, né? Quando ela não acolhe a outra mulher. Sim. Começa a colocar, não, mas olha o que ela está fazendo, olha a roupa que ela veste, olha o comportamento dela. Nada justifica. Uma pessoa que é vítima, ela é vítima. Ninguém tem o direito de maltratar outra pessoa pela roupa que ela veste, ou porque ela é uma pessoa mais alegre, mais desenvolta. Essas coisas, a gente precisa mudar o nosso discurso como sociedade. Essa narrativa, ela precisa ser quebrada, né? Sim. Então, são muitos os fatores que quando a gente olha uma mulher que sofre violência, e é muito triste, Eu já tive aqui o prazer de entrevistar várias dessas mulheres. O sofrimento que elas passam é muito doloroso. Então, nós não temos o direito de julgar essas pessoas e nós precisamos ajudá-las. Então, enquanto nós não nos entendermos, inclusive como sociedade, que temos um papel fundamental e muito importante, né, nessa conversa toda, a gente vai sair perdendo. Sim, é isso mesmo. Eu concordo plenamente com você, Carla. É uma questão estrutural, né, da sociedade, né? A gente tem que desmistificar isso, né? Não é que a mulher quer ser mais do que o homem, mas a gente, né, tem que quebrar, né, alguns estigmas para que a gente possa evoluir. Senão sempre vai ter, né, mulheres vítimas de violência. E muitas vezes também a questão da violência vem naturalizada da história anterior, né? Do pai, da mãe, dos avós, né? Quantas mulheres eu já atendi, né? Eu achava isso normal, porque o meu avô, né, fazia isso com a minha avó, a minha mãe apanhava do meu pai, então para mim, né, eu também apanhava, mas chegou no momento, né, de uma situação de risco iminente de morte, né, e aí teve um insight, porque foi buscar ajuda, ou, né, alguém ali ajudou e ela foi até a delegacia, né, ou algum equipamento de rede de proteção à mulher, e ela teve esse insight de que aquilo não era normal. Isso também é muito doloroso, né, para a mulher, ela compreender que isso não é normal, aquilo que ela viu e vivenciou, né,
e que passa, né? Tudo isso a gente precisa analisar muito. Quando a gente para pensar, até nas nossas leis, existia até pouco tempo atrás a lei da mulher honesta. É um grande absurdo isso, gente. Assim, é um absurdo. Mas aí você entende esse comportamento que é machista, entende? Porque, inclusive, isso era normalizado. Sim. Né? Graças a Deus essa lei caiu, essa lei é absurda, uma lei estúpida, uma lei completamente sem sentido, né? Enfim, inclusive, se a gente corre um pouquinho mais para trás, né? A mulher não podia votar, a mulher não podia trabalhar, a mulher não podia dirigir, ela precisava da permissão do marido, né? Então, assim, tem coisas, assim, não passou muito tempo, mas nós temos obrigação. E eu digo que é um erro muito grande, nesse ciclo de violência contra a mulher, a gente atacar todos os homens, porque a grande maioria dos homens é legal. Eles são amigos das mulheres. Eles não desejam isso, eles inclusive são contra esse tipo de atitude. E eles passam a jogar junto. Nós precisamos de homens e mulheres para lutar contra a violência. Porque não é uma questão única e exclusivamente feminina. É uma questão da sociedade. É uma questão da sociedade. Eu acho que eu concordo com você, e uma coisa que eu falei recentemente, né, numa palestra que eu realizei, para a gente combater, né, enfrentar a violência doméstica, é um empoderamento de todos, né, enquanto sociedade, né, se juntar, né, em relação a isso e lutar para que a gente possa enfrentar essas barreiras, essas questões, né, de machismo, de questões estruturais, para que a gente possa vencer. Né? O desejo, inclusive, né, da Fala Mulher aqui é a gente trabalhar assim, em outras frentes, não enfrentando a violência, né? Mas não é isso que ocorre, né, nessa questão da sociedade. E o que nos entristece, né, é saber que a cada ano, né, existem mais situações de mais mulheres vítimas de violência, e isso não tem um fim, né? Então, isso para nós é muito triste. Então, por isso que temos que todos nos unir, né? Porque nós precisamos combater. É uma questão que eu vou repetir de novo, não é só da mulher, é uma questão da violência. E a violência é crime. E nós, como sociedade, precisamos combater o crime, precisamos combater a violência. Porque, no final, quando a gente vai olhar lá na frente, a gente precisa deixar alguma marca, né, nessa nossa passagem de vida. Que marca que você quer deixar? Né? O que você quer, né, plantar aqui nessa vida que você está vivendo? Você pode plantar coisas muito legais, como você pode plantar nada, né? E a vida é um terreno fértil, é um solo fértil. Então, eu acho que a gente precisa levar as pessoas à reflexão, né? E eu acho que sem gritaria, eu concordo, eu acho que é mostrando o que está acontecendo, é ajudando. E eu concordo também com você, nós temos as mulheres que estão nessa violência iminente, né? Essas precisam realmente ser retiradas, né? Desses ambientes que são extremamente tóxicos e podem ser, inclusive, mortais, né? Para essas mulheres. Mas nós temos que parar e conversarmos todos como sociedade. Para onde a gente quer evoluir? O que a gente quer, né? Onde nós queremos chegar lá na frente? Porque senão nós vamos ficar dando um murro em ponta de faca, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E é muito triste, porque a violência, ela deixa marcas no agressor também. Por mais que ele diga que não, é uma pessoa que, assim, quando você acha que é a sua vida, ela só vai conseguir sair do outro lado porque você vive nesse universo da agressividade, isso é muito ruim. A gente enxerga isso em vários agressores, né? Então, assim, é praticamente que vira um vício, né? Ele precisa também de acompanhamento. Ele precisa muito de acompanhamento, muito. Independente se é violência doméstica ou a violência contra a mulher, a gente acabou de assistir aí essas questões, a prisão do próprio, esse Thiago Brenan, nitidamente é uma pessoa em total desequilíbrio, que é assim, que grita pelo amor de Deus, me ajuda aqui, né? Aquela arrogância, né? Mostra, inclusive, que quando ele é pego,
ele não tem estrutura nenhuma, né? É completamente desestruturado. Então, é mostrar isso, inclusive, também, né, para o agressor. Porque quando o agressor ele é descoberto e ele é pego, o fim dele também não é bom, não. É muito difícil, né? Porque a gente sabe que uma mulher, inclusive, quando ela consegue sair vamos dizer, desse lado sombrio que ela está vivendo, e ela se fortalece, ela não vai mais permitir que aquilo aconteça. Né? Então é o seguinte, olha, não vem usar violência. Violência é crime e o final para você também não vai ser bom. Entende? A gente precisa mostrar isso para as pessoas, porque muitas pessoas não enxergam isso. O que vai acontecer com a minha vida? Quando você para e olha um homem que comete um feminicídio, o fim dele é horroroso. O fim dele é horroroso, é a penitenciária. Não é bom, não. É péssimo. Né, Carla? Sim. É isso. Mesmo. Carla, adorei te conhecer. Imagina, vamos divulgar muito Fala Mulher. Eu acho assim, olha, parabéns para a fundadora. Olha aí, gente, uma canadense que veio aqui, né? O Brasil ganhou um pedacinho do Canadá, um coração canadense, está ajudando as mulheres brasileiras. É uma iniciativa muito legal, muito bacana. Vamos divulgar muito, sim. Eu acho que as pessoas que puderem, inclusive, ajudar, né, que sejam doadores, né, enfim, empresas, pessoas físicas, porque é super importante. A gente sabe que essas organizações, essas associações vivem da doação. Elas, inclusive, gostariam de fazer mais, mas existe um limite, né? O dinheiro é inelástico, sim, né? Ele é aquele tamanho. E, às vezes, não é só dinheiro, né? As pessoas podem doar alimentos, podem doar roupas, podem doar eletrodomésticos, né? Podem doar, enfim, peças de mobiliário. Então, tudo isso vai ajudar muito, inclusive, a compor novas casas-abrigos. Então, isso é muito importante que a gente, quem puder fazer, que faça, que procure o Fala Mulher. E eu acho que o próprio Fala Mulher também está em contato com outras associações para que, né? A gente vai se fortalecendo numa rede de combate à violência. Exatamente. Carla, muito obrigada. Imagina, eu vou deixar aqui todas as redes sociais do Fala Mulher. Vamos deixar aqui todas as informações também aqui do Fala Mulher, para que as mulheres que quiserem, inclusive, né, ter mais informação, não necessariamente ela precisa sofrer violência, mas tem muita mulher que quer entender, inclusive para ajudar outras mulheres, né, que elas sejam, né, multiplicadoras de boas ações. Vai ficar aqui também, vai ficar aqui as nossas redes sociais, o nosso e-mail que vocês conhecem, que é op@medialento.com.br. A nossa produção está aí sempre de portas abertas para atendê-los, né, com sugestões, tirar dúvidas. E dizer o seguinte, juntos, mas todos juntos, mulheres e homens somos fortes. Sim. A gente consegue quebrar o ciclo da violência. E esse ciclo, ele precisa ser quebrado, senão a gente não vai evoluir como sociedade. Verdade. É isso aí. Muito obrigada, Imagina. Carla. Obrigada a todos e a gente se encontra na próxima semana.